É isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos fazer um periscope rapidinho aqui, galera que gosta das nossas transmissões, das nossas lives aí. Vamos compartilhando, vamos chamando seus amigos, vamos trabalhando aí o ponto do STF. Bom dia, galera, bom dia, pessoal, bom dia, Milena, bom dia, professor, bom dia, Luziana Goiana, o Fábio sempre aí de Luziana, Goiânia aí na área, ou Goiás melhor, né? Ativismo, bom dia, bom dia, bom dia, Aline está sumida, hein? Muito tempo que eu não te vejo aí nas nossas transmissões. É o pessoal que estava vendo minha aula agora, obrigado. Estava te vendo agorinha numa prova, que maravilha. Então agora você vai ver ao vivo. Estava vendo aí no vídeo gravado, né? Agora no ao vivo. Ipanema, Minas Gerais. Ele está de olho. São Paulo. Pessoal, só para perguntar, eu coloquei aqui o texto, apareceu o texto aí? STF, o crime de aborto, novas perspectivas. Apareceu para vocês isso daí? Só me responde aí se apareceu. Apareceu, né? Bacana. Barbacena. Bom dia. Muito rápido aí, não deu para ver. Obrigado, pessoal. Muita gente aí. Escada, Pernambuco. A Josi Simas. A Josi, nossa delegada xerife, né, Josi? Extremamente competente, sempre postando coisas aí muito relevantes para os nossos concursandos. É isso aí. Garanhuns, de novo, Garanhuns na área. Belém, turma de Belém. A Dalaile aí, também travou? Isso aí, tá bacana, pessoal? Tá tudo certinho aí? Vamos comentar um pouquinho aí sobre essa questão envolvendo o aborto. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cristiano Gonzaga, sou promotor de justiça na área criminal aqui em Minas Gerais. Sou professor dos mais variados cursos jurídicos, como a Prova, Prolabore, Supremo, o Saraiva agora também, estamos lá. Enfim, tenho livros publicados, tenho 2 apostilas de direito penal que são muito recomendadas para os concursos como promotor, como juiz, delegado. Enfim, trabalho aí na área jurídica. Vocês podem estar percebendo, eu estou de terno já hoje aqui, de gravata, já estou pronto para o combate. Mas fazer uma palhinha rapidinha aqui com vocês em relação ao crime de aborto que o STF decidiu aí agora. Vocês devem ter observado o STF no habeas corpus 124.306, 124.306, o que o STF decidiu? Pois bem, a decisão do STF é de que não podemos mais considerar como crime de aborto a interrupção da gestação feita em até 3 meses, ou no primeiro trimestre. Os fundamentos que o STF utilizou aqui para descriminalizar este tipo de aborto foram eles: direitos sexuais e reprodutivos e autonomia da mulher, integridade física e psíquica da gestante e o princípio da igualdade. Pessoal, eu particularmente entendo o que disso. O STF está legislando. O STF aqui ele está começando a trabalhar de forma invasiva, ao meu ver. Com o devido respeito que eu tenho aos ministros do STF, estamos aqui trabalhando um pouco a ideia de um ativismo judicial em que a inércia do legislativo, o legislativo ele foi inerte, ele não regulamentou essa questão. Há bastante tempo nós temos projetos de lei para descriminalizar o aborto, feito com até 3 meses, e como o STF ele tinha esse habeas corpus para decidir, ele inclusive resolveu trabalhar a descriminalização desse tipo de conduta. Muito bem, a inércia do legislativo
que nós vimos aí, está há bastante tempo preocupado com Lava Jato, preocupado com leis de crime de responsabilidade. Diga-se de passagem, ontem à noite foi aprovado aqui esse crime de responsabilidade contra promotor e juiz, mas aqui seria para uma outra live, é muito denso, é muita complexidade para a gente trabalhar isso na de hoje. De fato, ontem à noite eles aprovaram isso, uma espécie que alguns chamam de lei de mordaça, mas enfim. O STF, ele trabalhou nisso porque o Legislativo está assoberbado de muitas questões e não está conseguindo, então, legislar. Legislar, claro, aquilo que tem de influência para a sociedade. Mas, enfim, o que eu penso em relação a essa questão da descriminalização do aborto? Pessoal, eu particularmente, eu tenho minhas convicções pessoais, minhas convicções religiosas, e isso daí cada um tem a sua. Eu particularmente acho que não poderia fazer essa interrupção com 3 meses. Eu acho que o aborto em si, a vida, o feto, ele não tem como escolher se vai viver ou não. Então, cabe à mãe proteger esse feto. Agora, se a mãe pode retirar esse feto em até 3 meses, o STF decidiu desse jeito, particularmente eu penso que não se está protegendo a vida de forma adequada. Até porque o direito civil, ele põe a salvo, desde a concepção, o nascituro. Então a gente está revogando agora o artigo do direito civil, que diz lá que é, sim, resguardado o direito do nascituro, desde a concepção. O STF vem com essa decisão e rasga essa ideia que nós tínhamos lá do direito civil e transporta para o direito penal, que é a última ratio, vejam só, que é a última ratio, a ideia de se poder descriminalizar a conduta do aborto feito em até 3 meses. Ou seja, o direito penal está funcionando aqui como uma espécie de panaceia para todos os males. O direito penal aqui está sendo utilizado, ao meu ver, com o devido respeito ao que os ministros pensam aqui por maioria, o direito penal está sendo utilizado aqui para legislar. Está indo contra o direito civil, que põe a salvo desde a concepção do direito do nascituro, está indo contra a separação de poderes, porque quem deve legislar sobre isso é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. Quem deve decidir se é melhor ou não fazer o aborto, claro, a minha posição pessoal é que não pode fazer o aborto, mas isso aí é a minha posição. Mas eu acho que isso deveria ser discutido pela sociedade. A sociedade deveria, então, poder falar, bom, vamos discutir em relação ao aborto? Vamos. Então vamos fazer enquetes, vamos conversar com os deputados das nossas bases, vamos conversar com os nossos senadores. Isso aqui é possível ou não é possível? O que vocês acham? Eu acho que deveria ter tido uma mobilização maior para discutir se o aborto deve ou não ser legalizado. O que o Supremo Tribunal fez foi legalizar o aborto numa situação de interrupção em até 3 meses da gravidez. Então, vocês que estão estudando para o concurso público, o que vocês têm que guardar desta decisão? Agora vem o ponto nas novas perspectivas que teremos então que saber para fim de concurso público. Porque vocês, claro, cada um tem a sua posição pessoal, cada um pensa de uma forma. Tem gente que acha que o aborto deve ser feito, tem uns que acham que não. Isso aí cada um tem o seu posicionamento. Mas concurso público, você vai ter que saber falar acerca desta fundamentação. O Supremo Tribunal Federal, ele descriminalizou o aborto. Sim. Como que vou fazer essa inserção do aborto permitido? Onde vai entrar isso daí? É o ponto que eu vou... Pessoal, vocês estão acompanhando? Coraçãozinho subindo, curte. Vamos lá, coraçãozinho subindo. Vamos lá, pessoal. O Delta Luiz Marcelo na área aí também, seja bem-vindo, irmão, tamo junto aí, ótimas lives, ótimas transmissões, tenho visto aí sempre também algumas, ótimo, é isso aí pessoal, muitos professores aí dedicando no Periscope, muitos professores aí fazendo transmissões que vem cada vez mais ajudar aqui. Podemos continuar a questão? Pode continuar, travou? Tá tudo certo, pessoal? Podemos continuar?
Tá tudo tranquilo aí? Voltou? Tá tudo certo? Podemos ir para a gente fechar a questão agora para concurso público? Muito bem. Pessoal, olha só. O que vocês têm que guardar agora para fins de concurso público, então? O que o STF decidiu? Bom, o STF decidiu que pode, então, fazer o aborto quando você tem aqui um feto de gestação de até 3 meses, trimestral. Pessoal, para concurso público, você vai ter que colocar agora o seguinte: o artigo 128 do CP, o artigo 128 do Código Penal, ele diz quais são os abortos legais. Os abortos legais são aqueles feitos por médico. Diz lá, o aborto 3, lá tem 2 incídios, né? Agora nós vamos ter 4. 3, a DPF 54, a DPF 54 do Distrito Federal, permitindo a interrupção de feto anencéfalo, decisão já pacificada, a interrupção de um feto anencéfalo é possível, essa daí não tem mais discussão, a DPF 54 do Distrito Federal. E agora, pessoal, quarto, nós temos 4 situações agora no artigo 128 de aborto legal, que é o do HC 124.306. Ou seja, não se encaixa no aborto feito pela gestante, 124, e nem no aborto feito por terceiro, 126, quando a gestação estiver ainda em 3 meses. Ou seja, em até 3 meses seria a quarta hipótese do artigo 128. A quarta hipótese do artigo 128 seria, então, o aborto feito por médico, claro, tem que ser médico, ok, pessoal? Tem que ser médico, desde que a gestação não tenha ultrapassado 3 meses. Para fim de concurso público, você vai falar agora que se encaixa numa situação de aborto legal, numa situação de aborto permitido, ok? Numa situação de aborto permitido, numa situação de aborto legal, o aborto feito para interromper fetos de até 3 meses, sem importar se está com anencefalia, sem importar que está doente, sem importar com nada, desde que tenha 3 meses de gestação, a escolha da mulher, ela pode procurar um médico e fazer este aborto. Essa é a visão do STF, seria uma quarta hipótese de aborto legal do artigo 128. Seria então uma situação, professor, para a gente ir fechando, de atipicidade, de excludente de licitude, de excludente de culpabilidade ou de excludente de punibilidade. Pessoal, excludente de tipicidade. Na sua prova, você vai ter que colocar agora, atenção, isso vai cair na sua prova de delegado, prova de delegado, vai cair isso aí, promotor, juiz, que se for interrompido aqui em até 3 meses, trata-se de uma situação nova do artigo 128, tendo em vista a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu, descriminalizando a situação de interrupção de até 3 meses numa atipicidade. Numa atipicidade. Esta atipicidade aí que nós estamos vendo, trata-se de uma excludente da primeira forma do crime. Fato típico, jurídico culpável. Excluir a tipicidade. Por quê? Porque a própria lei agora tem que ser interpretada, o 128, como se lá tivesse escrito também a quarta situação. São do aborto em até 3 meses. Seria então uma atipicidade do artigo 128, que você poderia trabalhar, conforme já falei em outras lives, em outras transmissões, vocês devem lembrar aí, falei com vocês, naquela situação envolvendo a tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante. Vocês se recordam lá da teoria da tipicidade conglobante? Na teoria da tipicidade conglobante, nós temos então uma excludente de tipicidade penal, uma excludente de tipicidade penal, quando o ordenamento jurídico, de um modo geral, permite esta conduta. E o ordenamento jurídico agora vai permitir isso lá no artigo 128. O artigo 128 tem o quarto inciso, claro, seria o imaginário, o terceiro é a anencefalia, o quarto é esse,
permitindo esta interrupção de até 3 meses de gestação, excludente de tipicidade penal, numa alusão à teoria da tipicidade conglobante. Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se encaixa no conceito de aborto, não tem tipicidade material, não ofende bem jurídico relevante, segundo o STF, ok, pessoal? E, por fim, tem uma permissão agora, no artigo 128, você tem que ler como se estivesse lá escrito, permitindo a interrupção de até 3 meses. Ou seja, a tipicidade, que você pode trabalhar uma tipicidade conglobante. Ok, pessoal? Não cabe a mim aqui tecer comentários sociais, claro, cada um tem a sua visão. Eu quero fazer o comentário jurídico para o seu concurso público. Eu quero trabalhar com vocês, claro, que o STF ele trabalhou com um ativismo, claro, um ativismo judicial, e usurpou uma decisão do Congresso Nacional. Mas é o Supremo Tribunal Federal que fez isso, nós temos que acatar. Não existe nada além do STF. É como diz o ministro Marco Aurélio, ao julgar alguns habeas corpus do Supremo, em definitividade, vira e fala para o advogado: doutor, não está gostando da decisão, não? Recorre. Mas recorrer para onde? Para o Papa, para a Haia? Para onde? O Papa vai decidir isso? Haia? Não tem jeito. Então nós temos que fazer o quê? Entender a decisão, estudar a decisão, é o que eu estou fazendo aqui, e trabalhar a ideia, então, de uma atipicidade. E trabalhar a ideia de uma tipicidade conglobante. E entender que agora o artigo 128 está escrito com o 4º inciso. Interrupção de qualquer feto, sem problema algum, em até 3 meses. Bacana, pessoal? Alguma dúvida aí, então, quanto a essa questão? Com certeza, teremos muitas decisões aí que irão pipocar no Brasil, com certeza. Tu é feio demais, tu interessa. Valeu, obrigado aí. Tô feio pra caramba, né? Essa barba, esse cabelo aí, tá meio desalinho, né? Tô feio pra caramba, o amigo aí falou. Vê se eu melhoro o shape aí pra vocês depois. Obrigado aí, pessoal, pelas palavras. Então, é isso daí. Bacana, galera. Os argumentos jurídicos do STF, com certeza, ele se manifestou tendo em vista a Constituição da República, então, óbvio que isso daí, de fato, é permitido. Eu, particularmente, tenho uma visão contrária ao aborto. Eu acho que não é possível o aborto em situação alguma, porque o direito civil põe a salvo, guarda isso, o direito civil põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Mas o STF passou aí por cima disso daí. Ah, o hipster do penal, obrigado, galera. Com a barba, né? Essa barba maior aí e tal, igual o hipster lá da Federal, né? Obrigado, pessoal, pelas palavras, então. Se quiserem me seguir, estou lá no Instagram, @CrisGonzaga, @CrisGonzaga no Instagram. Estou lá também no Facebook, minha página, @Professor Gonzaga Gomes. Bacana, pessoal? Contem comigo aí, estamos juntos. Uma palhinha rápida acerca do chamado aborto em até 3 meses de gestação, que o STF permitiu. Uma situação de atipicidade, tendo em vista a tipicidade conglobante. Bacana, galera? Obrigado aí pelas palavras, obrigado aí, apostila. É isso aí, quem quiser minhas apostilas aí, igual o colega está citando aí, as minhas apostilas de penal estão no site www.estudotop.com.br www.estudotop.com.br, igual o colega falou aí. Bacana, pessoal. Obrigado, tamo junto e até a próxima.